Senhor presidente, senhores vereadores, graças a Deus, né, se encerrou essas eleições, se encerrou. Oi? Se eu botar mais para cá, essa piche... Pois pronto, pois traga aqui. Fica melhor agora? Fica, né? Assim, né? Pronto. Deu certo agora, nosso Willo? Willo, você é danado. Queria destacar aqui que vou fazer uma descrição aqui. Nosso Willo Godot hoje não está com paletó de veludo, não, mas ele está com a capa. Eu sou daltônico, mas diz que é bege. A coisa mais linda do mundo. Vocês vão ver, ele é o segundo orador ou o terceiro. Não, eu estou nos meus 20 minutos. Eu falo aqui o que quiser, não sendo coisa ruim. Vocês vão ter oportunidade de ver quando ele vier para cá. Presta atenção, aguarde. Pois bem, mas falando sério, vereador Erasmo, toda campanha, toda política, particularmente, a gente, enquanto político, que efetivamente está ostentando um mandato nesse momento, a gente tem a responsabilidade da gente, né? E, na realidade, logicamente, que quando acaba um pleito, que a gente acha que, graças a Deus, fez um bom trabalho, para a gente um duplo alívio por ter terminado e alívio também pelo sentimento de dever cumprido. E, logicamente, que a gente, cada um de nós, não faz política sozinho, tem as pessoas que nos ajudam para que a gente atinja o nosso desiderado, para que a gente atinja os nossos objetivos. Aí eu queria logo de antemão ser aqui o meu amigo Chiquinho Perna dos Corredores, uma pessoa sensacional, uma pessoa que na realidade mesmo, que toda vez que a gente recorre a ele atende a gente muito bem, e essa nossa relação vem mais de 20 anos. É uma relação decente, uma relação respeitosa. E eu agradeço muito a vocês, Chiquinho, nos corredores, você e sua família. No Canto, na região do Canto, tem Isaías, também uma relação de mais de 20 anos, de respeito, de consideração e de amizade, que agora nos últimos anos tem o nosso amigo Palhano, que também está junto conosco. Um abraço para vocês e para a família de vocês, para a família do Palhano, e todo mundo aí no Canto que recebe a gente tão bem. E na Raposo temos o nosso Paulo César, que o Paulo César também está comigo há muito tempo, talvez há 28 anos, né? O Paulo César esteja comigo. E realmente ele é uma liderança incrível, que tem uma relação muito estreita com as pessoas. E o nosso Donato do Modesto também, que há muitos anos vem me acompanhando também, juntamente com as suas famílias. Quando começou a me acompanhar, os seus meninozinhos eram pequenos ainda, hoje são cidadãos de bem, casados, pessoas bem-sucedidas. Um abraço, Donato, e toda a sua família. E na Malhada Vermelha temos nosso primo, que há muitos anos também nos acompanha, o Chico do Edmundo. E agora, por último, nos últimos anos, tem também o Diego, que tem nos acompanhado, e que são pessoas também que nos ajudam na batalha, na luta, na Malhada Vermelha. Aí, no Cunhaçu do Salles, é uma região mais do nosso vereador Caburé, mas eu, humildemente, tenho uma atuaçãozinha pequena, através da minha liderançazinha, minha liderança Aristide, e o que acompanha agora mais por último, e o Orimar também, que há mais de 20 anos que me acompanha. E um abraço para o Orimar, um abraço para Aristide e para suas respectivas famílias. E na Rua do Cemitério tem um Abdias, meu parente, que há muitos anos também, há bem 28 anos que me acompanha. E na realidade, toda vez eu posso contar com ele, tenho essa liberdade para contar com ele, para mim é uma dificuldade muito grande. E agora, por último, uns 8 anos, tem um bicho real ali no Breguedoff, que é um rapaz bom, um rapaz direito, um rapaz correto, que é o Zé Filho, e que eu estou querendo muito bem a ele. Eu agradeço, Zé Filho, a você e sua família, principalmente agora que você trouxe a sua família toda para ficar
para ficar do nosso lado. É muito bonito, foi muito lindo a forma como a gente fez essa política, foi muito bonito como as pessoas receberam a gente em cada casa. E o que eu dizia, eu pensava até que nessa política, nessa situação, porque todo mundo sabe que o nosso grupo político estava fazendo política sem recurso para nada, ninguém tinha recurso mesmo, nem vereador Oswaldo, vereador Elton, nem para se locomover. Essa que é a verdade, a gente não tinha recurso, né? E mesmo assim, mesmo desse modo, mesmo dessa maneira, as pessoas fizeram questão de nos receber com carinho, com bastante entusiasmo. E eu chego a pensar até, meu amigo vereador Bonel Filho, que o entusiasmo e o carinho era maior ainda do que na eleição mais disputada, na eleição anterior. Como as pessoas demonstram a amizade e a consideração, né? Se pelo menos teve uma coisa boa que você viu nessa política, foi para a gente estreitar os laços, saber quem é quem está conosco verdadeiramente, para a gente prosseguir a nossa história. E também eu não poderia esquecer de uma liderança nossa, um rapaz direito, um rapaz correto, que a nossa penetração nessa comunidade ainda não é muito grande, mas graças a Deus de política a política vem crescendo e aos poucos que a gente começa mesmo. Queria mandar um grande abraço para o companheiro Nataliel, lá na feitoria, um rapaz de muita responsabilidade, um rapaz direito, e que tem duas políticas que ele nos acompanha, e é uma coisa muito bonita, muito sensibilizado pelo esforço e pelo caráter do Nataliel. Essa política teve além de tudo, teve uma coisa, vereadores, que é o seguinte, teve aí um grupo político que se reuniu, que eu não vou citar nome, vereador César Sampaio, até mesmo para não gerar susceptibilidade nem nada, teve um grupo político aí que se reuniu para apoiar um deputado que eu já apoiei nessa cidade. Com a diferença que esse deputado, que quando eu apoiei esse deputado, ele foi 8 anos atrás, foi em 2014. Ninguém sabia nem como era o nome dele, rapaz. Foi muito difícil de eu colocar ele na cidade, porque, vereador Elton, o nome dele é Moses, aí o pessoal queria falar Moisés. Moisés, rapaz, viu, vereador Erasmo? Rapaz, que esse Moisés que você está apoiando, não é Moisés, não é Moses. E hoje é Moses, mas naquela época era Moisés, e o negócio era difícil. E tinha também um deputado estadual que estava acompanhando ele, que era o Felipe Mota, que ficava melhor que esse Felipe Mota, o sobrinho do Gonzaga Mota. Agora explicar quem era Moisés e foi difícil para mim, né? Mas que esse grupo político aí que se reuniu e que comemorou muito a vitória, comemorou muito os votos tirados, vereador Erasmo, e realmente os votos que esse grupo político tirou, eu não considero, presidente, que ele tenha tirado pouco voto mesmo, não. Tiraram 1.889 votos. Só que o Francimur, há 8 anos atrás, apoiou sozinho esse mesmo deputado. Há 8 anos atrás, quando tinha menos gente em Coreaú, quando a população era menor, e deu 1.905 votos sozinho. Junto com essa equipezinha que eu estou falando aqui, tinha gente que nessa época nem estava comigo ainda. Certo? Significa que não bateram o meu recorde, né? Significa que o recorde ainda está comigo. Significa que 1.900 votos naquela época é como se fosse 2.000 e tantos votos hoje. E também naquela época eu estava apoiando sozinho e hoje era um grupo político, né? Então, só tenho a agradecer ao povo do Coreaú por ter sido tão bom comigo. Eu quero agradecer ao povo do Coreaú por vir moldando a minha história. Agradecer toda a população e todo o município por nunca ter deixado eu ter uma derrota no Coreaú. As únicas derrotas que eu tive era na apresentação de algumas candidaturas a vice, mas eu não tinha culpa como um todo, porque eu não era o titular, porque teve vezes que perdi de vice, mas tinha o vereador mais votado. Mas eu mesmo sendo um titular, nunca experimentei uma derrota, graças ao povo do Coreaú, que me otorgou com muita honra 3 mandatos, 3 mandatos para minha esposa Flávia e 1 mandato para o meu irmão Abdias Filho. E ainda me deu uma vice.
prefeitura e ainda me possibilitou que fosse candidato a vice-prefeito, mais 2 vezes. Mas não era vice-prefeito dentro da aventura, não. Era o candidato a vice-prefeito do então prefeito que ali estava. Aí, ou seja, muitas vezes, determinadas pessoas vão lá e fazem uma charge, vereador Erasmo, como eu vi aí na campanha. Eu tirei uma foto lá com o Aristide, na casa do Aristide. Aí alguém tirou minha foto lá, presidente, e meus 2 presidentes, presidente titular e o meu eterno presidente Manuel Filho. E botou lá que eu era o palhaço e que o demais era filho do palhaço. Quer dizer, isso aí rodou aí nos WhatsApp, rodou em toda parte, a gente sabe muito bem de onde vem essas coisas. Aí, ou seja, o que acontece é o seguinte, a gente tem que respeitar a história das pessoas. A gente tem que ser democrático. Por exemplo, eu voto para presidente no Lula, mas, vereador Zé Sampaio, se o Bolsonaro vier a ganhar, ser o presidente, eu vou respeitar tanto o presidente como as pessoas que aqui votaram para o Bolsonaro. A gente tem que respeitar as decisões democráticas das pessoas. E eu tenho certeza que nós estamos falando aqui para alguém chegar aonde eu cheguei, com 7 mandatos, com a vice-prefeitura, lá atrás desse moço, no modo urbano, eu já dei outra estourada de voto. Para fazer o que eu fiz, eu acho que poucos farão. Poucos farão. Então, no momento dessas brincadeiras desagradáveis, no momento de você machucar um colega seu, veja a história de cada um. E não adianta isso, depois da história feita, ninguém vai manchar, é sua história. O que você fizer de acerto, é acerto seu. O que você fizer de errado, é erro seu. Toda vida eu fui um homem que toda vida tive responsabilidade pelos meus acertos e pelos meus erros. Quando eu erro, peço desculpa e não tenho vergonha de pedir, como pedi, vereador Oswaldo. Você sabe que eu lhe ofendi numa situação de um terreiro alegre, de um palco. E eu poderia muito bem ter lhe pedido desculpa na sua casa. Mas eu preferi pedir desculpa no palco também, de igual monta, de igual valor, para ficar igualitário no momento que eu ofendi. Faço isso com a maior tranquilidade do mundo, porque eu acho que o homem, o verdadeiro homem, é aquele que erra, reconhece o erro, pede desculpa e procura mudar. E é isso que eu tenho feito sempre na minha vida, sem dúvida nenhuma. Essas coisas que fazem da gente, querendo ridicularizar o Francimor, nessa altura da carreira política dele, do Francimor, essas coisas não pegam mais. Só serve exatamente para ferir, só serve para abrir uma chaga e que não vai tirar tudo que eu fiz. Se amanhã Deus me levar, se esse for o meu último mandato, eu já fiz coisas no Coreaú que poucos farão. Poucos conseguirão. Puderam até ter 7 mandatos como eu tive. E cadê as outras coisas? Cadê os recordes de votação a deputado, já que está tão em voga nessa política? Quem tirou mais votos, quem tirou menos? Aí, como naquela época, eu não tinha rede social, não tinha as coisas para falar, estou falando aqui agora, nesse momento, já que tá tão em voga. Mas a impressão que eu tenho, do jeito que eu fiquei com gosto, do jeito que eu tomei gosto, do jeito que eu fiquei feliz nessa eleiçãozinha de deputado, eu tenho impressão, vereador Oswaldo, que essa história vai continuar, se Deus quiser, certo? E são essas coisas que as pessoas fazem para a gente, esse tipo de situação que faz a gente prosseguir, que faz a gente caminhar um pouco mais, porque o que a gente fez até agora não foi o suficiente para convencer determinado tipo de pessoas que pensam de um determinado modo e aquele modo é errôneo. Mas muito bem, mas de qualquer forma, de qualquer modo, esse é um desabafo, mas um desabafo leve, com o coração feliz, com alegria. Não estou triste enfim, estou feliz por tudo, mas fico o alerta, é muito bom a gente avisar.
E anteriormente, né? Tem quantos minutos aí? Hã? Ainda tem mais 5? Anteriormente, nós estamos falando aqui negócio de Lula, vereador Elton, de Lula e Bolsonaro, né? Anteriormente, na nossa época, era muito difícil esse negócio de esquerda e direita. Porque na época, a gente tinha que escolher entre o Lula e o Fernando Henrique. Entre o Lula e outro candidato do centro. E a gente não sabia, vereador Oswaldo, muito bem definir o que era uma esquerda e o que era uma direita. Porque no Brasil não tinha uma direita. Aí se o Bolsonaro, vereador Heraldo, trouxe uma coisa boa para o país, foi para a gente ter definido, para se vir didaticamente o que é uma direita e o que é uma esquerda. O que é uma direita? É o Bolsonaro aí. É o Bolsonaro. É essa forma dele fazer política. Que os valores dele é mais o econômico, a coisa dele é menos o social, certo? Não vou botar defeito nas administrações, que cada um tem sua qualidade. Mas a esquerda é mais ligado aos movimentos sociais, é mais ligado às cotas, é mais ligado às minorias. É como se tivesse assim, é como se a esquerda do Lula tivesse mais para um governo tirando a ditadura, mais para Fidel, tirando a parte da ditadura, e o do Bolsonaro tivesse para aquele rapaz que saiu da presidência dos Estados Unidos, para o Trump. Né? Aí hoje nós temos na nossa cabeça bem desenhado o que é esquerda e o que é direita. Esquerda e direita tão polarizada que engoliu o Ciro Gomes. E engoliu qualquer concorrente. Chega ao ponto do Lula tirar quase 50% dos votos e o Bolsonaro tirar quase 50% dos votos. As pessoas que disputaram, vereador Elton, não tiveram chance nenhuma. Porque didaticamente o brasileiro está sabendo tanto, presidente, o que é direita e esquerda, que ele vota no Bolsonaro porque não quer Lula. Ele vota no Lula porque não quer Bolsonaro. E não quer votar em ninguém que está naquele recheio no meio. Assim que naquela época deram 15 milhões de votos para a Marina. Teve uma época dessa aí que deram 12 milhões de votos para o Ciro. Pela primeira vez, o Ciro, no estado do Ceará, tira o terceiro colocação com 6% de votos. Ah, mas é porque o Ciro não é respeitado no Ceará? É porque o povo do Ciro não vota, o povo do Ceará não vota, se vota. Vota e vota muito. Se ele for candidato a governador amanhã, ele tira quase todos os votos. Não é por isso. E não é, absolutamente não é por isso. É porque ele entrou numa eleição presidencial que estava polarizada à esquerda e à direita. E nesse momento aí, o povo pediu uma licença, chamada licença poética, mas o Ciro, como eu diria que tem uma história, o Ciro tem toda uma história. Foi o melhor prefeito de Fortaleza, foi o melhor governador do estado do Ceará, e fez uma linda história do Ceará. Pode-se dizer até que o Ceará é antes do Ciro e depois do Ciro. Mas mesmo assim, vereador Erasmo, a política nos prega uma peça e precisa que nós entendemos. Até o próprio Ciro, depois dos resultados, ele disse que ia pensar, que não sabia o que estava havendo. Mas o que está havendo é isso. É uma polarização extrema que não sei se é boa. E quero encerrar minhas palavras dizendo o seguinte. Queria parabenizar o prefeito Edésio, queria parabenizar a primeira-dama Umberlânia por ter acreditado que seria possível a gente fazer política sem recurso, sem nenhum incentivo financeiro para nada, nem mesmo para, como eu já disse aqui antes, nem mesmo para se locomover. E ele fez um chamamento ao seu grupo político e liderou uma das mais bem-sucedidas campanhas de deputado nesse município, ao ponto de vir dar 5.631 votos por Leonda, quase 4 vezes a do segundo colocado, e 4.235 da Lia, que foi o dobro do segundo colocado. Ou seja, ele mostrou liderança, mostrou visão de futuro, fez uma aposta que isso seria possível, nos reuniu, a gente discutiu isso exaustivamente,
e o final foi um resultado magnífico. Isso foi fruto do trabalho de todos nós, mas também a gente não deve deixar de reconhecer que Bora, também... vereador, bora, vereador. Para finalizar, vereador, Candidato de para não, tava pra empurrar. reconhecer que isso também é fruto da excelente administração que ele vem implementando até aqui no município. Valeu, obrigado.